Nós estamos de volta. Hoje eu recebo o doutor Marcelo Vulcan. Ele é cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Está tirando as nossas dúvidas sobre cirurgia plástica pós-gravidez e obesidade. A gente começou mostrando umas fotos aqui, né, doutor? Vou pedir para o nosso diretor, então, colocar no ar, para a gente continuar explicando como é que funciona. A gente vai mostrar as incisões, que é muito interessante, né, doutor? Você tem que saber onde vão ficar as cicatrizes. Importante, importante. Não é? Vamos então passar para a próxima foto. Essa a gente já viu. Vamos lá. Bom, essa daqui é importante mostrar que antes da cirurgia de mama, tem que sempre estar com a mama 100% saudável. Então, se faz mamografia, ultrassom de mama. Então, excluída uma doença de mama, tipo câncer de mama ou mesmo benigna, aí pode fazer a cirurgia. Pode mostrar a próxima. Tá certo. A próxima, então. Então, tem que fazer mamografia, né? Isso. Hoje Essa é uma prótese de silicone, né? Isso. Os implantes estão bastante modernos, né? Quem precisa colocar um implante tem que estar ciente que é um corpo estranho dentro da gente. Então, a sugestão é que sempre seja da melhor qualidade possível. Não economize com implante, sabe? Existe de vários níveis e qualidades e preços realmente. Então, mas pense o seguinte, é o seu corpo, a sua saúde, isso não tem preço. Então, use sempre o que a medicina possa lhe dar de melhor naquele momento. Tá. A gente teve aí uma polêmica com as próteses francesas, né? Na época, elas estavam realmente registradas, elas poderiam ser comercializadas, os médicos que usaram essas próteses não estavam errados, estava tudo nos conformes, como a gente diz. Agora a gente vai ter uma regulamentação da Anvisa, não é isso? Sim. Já temos, Já é tem isso? um cadastro nacional de próteses, então toda cirurgia que a gente coloca prótese, que é um implante de silicone, ele é registrado, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está ciente, mas, na minha opinião, ainda continuam próteses de má qualidade no mercado e o único motivo para se usar elas é economia realmente. Então, como a cirurgia plástica, na verdade, é algo que deve ser feito apenas nas condições ideais, mesmo financeiras, espera um pouquinho, se não dá, use só o que há de melhor, o que o seu médico recomenda, né? Porque é um corpo estranho dentro do seu corpo. É o seu então, corpo, é o seu corpo. Né? Não tem preço. Investir nisso pode ser interessante. Essas próteses precisam ser trocadas de quanto em quanto tempo, doutor? As boas próteses, atualmente, não tem um estudo prospectivo dizendo quanto tempo tem que ser trocadas, não é? Elas, em média, se fala 8, 10 anos, mas eventualmente pode ser muito mais do que isso. O contrário também pode ocorrer, se eventualmente tiver alguma reação, dor, distorção da prótese, às vezes tem que retirar antes, depois de alguns meses ou anos mesmo. Tá certo. Qual a próxima foto, então? Para a gente acompanhar aí. Então, essa foto é boa para ilustrar que o implante não prejudica a amamentação, dependendo da via de acesso que é colocado. Então, por exemplo, se o cirurgião faz uma incisão aqui embaixo, que é o sulco mamário, você vê que a loja que fica, a mama, é só atrás da glândula mamária. Você não agride, então não prejudica a amamentação sobre qualquer hipótese. Se colocar atrás do músculo, como ali está mostrando, também não. Se a via de acesso então esse é atrás do músculo também, e o outro é na frente do músculo, tanto faz. Na frente do músculo, atrás do... mas isso aqui... Sempre atrás da glândula. Atrás da glândula, só que depende da via de acesso. Certo. Se a incisão for aqui, olha, pela areola, o cirurgião vai ter que caminhar por parte da glândula até chegar nessa loja que é colocado o implante. Então aí, teoricamente, agride um pouco mais a glândula mamária, teoricamente, pode comprometer a amamentação. Embora na prática a gente não vê muito isso, não vê. Uma outra via de acesso que não costuma comprometer é a via axilar. Uma cicatriz aqui na axila, o médico descola um plano muito bom e pode colocar o implante sem comprometer a lactação. O que é o mais comum de se fazer? O mais comum Não é pela axila... por baixo, não é da mama? Depende muito do país em que se faz, da escola do médico. Então, isso talvez seja uma escolha pessoal do médico. Certo. Eu tenho preferência por fazer pela axila e também pelo sulco mamário, porque a gente pode visualizar a loja muito bem, pode queimar os vasinhos sanguíneos e eu não agrido de forma nenhuma a glândula mamária. Mas quem faz pela via areolar também faz muito bem e isso é uma escolha realmente pessoal e não há consenso sobre esse assunto. Tá certo. Próxima foto, então. Vamos acompanhar aqui no nosso telão. Então, agora a gente vai mostrar um pouquinho dos diversos tipos de incisão para a cirurgia
de contorno corporal envolvendo o abdômen. Você vê lá no canto superior, poderia ser uma incisão menor, que tira um fuso de pele dessa maneira. A direita superior, às vezes, tem que tirar, inclusive, longitudinal, grandes perdas de peso. Estamos falando aqui, às vezes, a pessoa perdeu 60, 80 quilos. Então, ele emagrece tanto longitudinalmente como na largura. Então, às vezes, precisa fazer essa incisão. Pode ser, inclusive, circunferencial, como está mostrando aqui a figura da direita. Tá, então, essa ilustração que a gente está mostrando agora pode ser tanto pós-gravidez quanto pós-obesidade. Alguém que fez aí uma cirurgia bariátrica. Pós-gravidez, assim, geralmente é mais aquela figura do canto superior esquerdo. Tá. Ou Essa aqui. a inferior esquerdo também, as duas do lado esquerdo. Agora, bariátrica, realmente, quando perde muito excesso de pele, pode ser uma combinação dessas. Dá para fazer tudo isso junto? É possível fazer isso junto. E não só apenas o excesso de pele, mas como a gente comentou, também fazer a aplicatura, que é amarrar os músculos reto-abdominais, que muitas vezes eles ficam distanciados pelo crescimento do útero. E aqui é um exemplo de uma cirurgia, então, contorno corporal pós-obesidade, realmente quem perdeu muito peso. Então você vê que a palavra-chave aqui é uma troca. Você vai ter um contorno corporal melhor, mas às custas de cicatrizes. Então observa que tem uma cicatriz, pode ser bastante longa, em toda a mama também. Toda a mama, pele, tecido mamário é reposicionado. Então é uma cirurgia grande, tá bom? Então tem bastante descolamento de pele. Então operem sempre num bom hospital, com um bom médico. Tem que estar em perfeito estado clínico, nutricional, sem anemia. E essa é uma abordagem chamada Total Body Lift, que se faz simultaneamente a parte de cima do corpo e de baixo, criada pelo Dr. Hurwitz em Pittsburgh. Então, essa é uma abordagem que pode ser feita muitas vezes, mas depende de caso a caso. Às vezes, o Total Body Lift pode ser dividido entre o Upper Body Lift, só a parte de cima, por exemplo, mama e braços, e a parte de baixo, aí chamado Lower Body Lift. Vantagens de se dividir e de fazer tudo junto. Principalmente segurança, não é? Se você estagia a cirurgia, é um pouco menos agressivo, o paciente se recupera melhor, não é? Então tem que ter, poucos pacientes se adequam ao Total Body Lift, mas no final o resultado é o mesmo, né? Se fazendo uma cirurgia, ou upper ou lower, depois de 6 meses, 4, 6 meses, estando bem recuperado, pode fazer a próxima etapa. Eu ia perguntar de dor, mas a gente já falou que é tão relativo, né? É tão subjetivo sentir dor ou não, quem sente mais. É verdade. Mas como são muitas as cicatrizes, quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Então, quanto tempo ela tem que ficar afastada do trabalho, por exemplo? Se for fazer uma cirurgia desse porte, tem que ficar afastada pelo menos de 2 semanas a 1 mês, tá bom? Tem que ter cuidados tem que andar um pouquinho curvo, para não forçar a cicatriz aqui embaixo, os pontos que estão fixando a pele, não é? Tem que ter cuidados de higiene para não pegar infecção, tomar antibiótico. Quanto à dor, realmente é bem subjetivo. Homem é medroso e chora, quase complicado o homem, né? Mulher já é mais corajosa, mais tranquila, né? Então, depende de pessoa para pessoa, né? Mas vá frequentemente no médico, pelo menos o primeiro mês, para monitorar pequenas intercorrências que podem acontecer. O médico pode interceder nos momentos chaves. Então, essa cirurgia feita inteira, a total, faz, além disso que a gente está vendo, braços e pernas. Isso, braços e coxas, isso mesmo. Tá, braços e coxas. Próxima foto, então, para a gente mostrar para os nossos telespectadores. O doutor vai aproveitar e explicar para nós também. Acabaram as fotos? São essas? Tem mais. Tá, tudo bem, as fotos acabaram. Muitas cicatrizes, então, dá para esconder algumas delas, porque a pessoa, claro, emagreceu, quer ficar com um contorno bonito, mas não quer ficar com tantas cicatrizes. Quem sofre de queloide, a gente já falou de queloide aqui, não pode fazer uma cirurgia desse tipo? Dá para resolver? Quem tem queloide, ele já tem tendência a fazer uma cicatriz de má qualidade em qualquer lugar onde tiver cirurgia. Então, tem que realmente entender que é uma troca. Você está trocando o contorno corporal por uma cicatriz. Aceitando-se isso, e o risco da cicatriz, que é muito imprevisível, tem que ponderar junto com o médico. Mas, para se minimizar a chance da queloide, a gente pode fazer algumas
coisas específicas durante a cirurgia, como, por exemplo, infiltrar corticoide, mesmo no pós-operatório, fazer a chamada beta-terapia, que são irradiações de baixa intensidade, algumas sessões, conforme a orientação do radiologista. Então, a medicina ela tem um arsenal interessante, mas não se fala... quem tem queloide tem que estar ciente de grande chance de ter novamente. Agora, a pessoa só vai saber se tem queloide quando tiver o primeiro corte aí na pele, é isso? Tem que ser uma incisão profunda? Não necessariamente, Tem áreas no corpo em que elas são mais frequentes. Por exemplo, tem gente que coloca brinco e só pelo brinco já faz uma queloide, não é? Então, lóbulo de orelha e a região entre as mamas, sabidamente, são áreas que elas têm maior tendência a fazer queloide para aquelas pessoas que têm isso. Raça amarela, oriental e negros também tem mais facilidade. E a genética familiar também. Certo, nós tínhamos mesmo mais uma foto, está aqui no nosso telão aqui para mostrar a pessoa de costas, né? De costas, então às vezes a incisão não é só na frente, né? Às vezes a incisão vai para trás. Você vê que essas incisões aqui em cima, elas melhoram muito a gordurinha que fica sobrando embaixo da mama, melhora muito o contorno isso. Com a incisão aqui na parte do bumbum em cima, você não só retira a parte de pele que está pendente, mas também o bumbum muitas vezes cai, porque o bumbum ele é formado por músculo e gordura. Então, reposicionando as estruturas dessa região, o bumbum pode fazer um up interessante também. E a parte interna da coxa, como você pode ver, tem incisões diferentes conforme a necessidade. Podem ficar escondidas aqui na virilha ou quando a flacidez na coxa vai até o joelho, muitas vezes a cicatriz tem que se estender até o joelho. Tá certo. E na face, doutor? Porque as pessoas emagrecem por completo. Então, a pessoa que fez a cirurgia bariátrica também fica com o rosto mais fininho. E aí pode ficar com uma papada ou, enfim, com a pele flácida. Dá para fazer alguma coisa no rosto? Dá sim. Realmente o que deixa bonito, um rosto jovial, bonito é o volume, né? Seja a proeminência das maçãs, o volume que a gente tem gorduroso da face. Perdendo peso, realmente se perde um pouco dessa gordura e a flacidez muscular pode ocorrer também. Então, seja por meio de um mini lifting facial ou um lifting completo, que é uma incisãozinha aqui no pé da orelha, pode ir para trás um pouquinho. A papada, ela pode ser lipoaspirada com ou sem também a amarração desses músculos aqui do pescoço. Com um pequeno cortinho aqui embaixo, pode ser feito. E também tem a lipoenxertia estruturada, que a gente pega a gordurinha de alguma parte do corpo, trata ela, divide em 3 compartimentos. Pega a parte mais pura de gordura e recoloca em lugares estratégicos, né? Por exemplo, aqui que se perde bastante volume, coloca um pouquinho aqui na maçã do rosto, pode colocar até mesmo no lábio, pode colocar nessa linha de expressão. Então é um preenchimento próprio da pessoa. Assim como existe do ácido hialurônico, esse preenchimento também pode ser usado na cirurgia, sabendo que em torno de 40%, 50% da gordura que é reinjetada pode ser reabsorvida, mas o resto fica e se acredita também que tem características de célula-tronco, que melhora bastante a vitalidade da pele no local. Doutora, a gente falou aqui de vários profissionais trabalhando junto, né? Então você precisa, no caso das mulheres que tiveram bebês, do ginecologista, do cirurgião plástico, de um nutricionista, porque se não tiver essa mudança de hábito, não tem cirurgia que resista. Isso mesmo. É isso? E acompanhamento psicológico é muitas vezes necessário, especialmente na cirurgia pós-obesidade? A pessoa era gordinha num dia, só vai perdendo peso. Claro, a pessoa está feliz, era isso que ela queria, mas ela mudou. Precisa desse acompanhamento? Fundamental, fundamental. A gente identifica durante a cirurgia, durante a consulta, pacientes que estão muito animados. A cirurgia plástica, para quem perdeu muito peso, dezenas de quilos, é a última etapa da sua, entre aspas, transformação, né? O paciente é um vencedor. Perdeu um peso magnífico, muitas vezes melhora de doenças, quem tem pressão alta já não tem mais, diabetes melhora, dor no joelho melhora, então ele fala assim, eu quero só ficar mais interessante, mais bonito, para mim e para os outros. Mas essa euforia, a expectativa que ele tem que ser percebida pelo médico, a gente tem que ter esse tipo de cautela e, se indicado, a gente orienta um acompanhamento psicológico mesmo, porque a mudança é muito grande. Mas, de maneira geral, esses pacientes são muito animados e com
pé no chão mesmo, e a gente vê que vale a pena eles fazerem a cirurgia para ficarem ainda mais felizes consigo mesmo. Doutor, para encerrar então a nossa entrevista, tem uma pergunta que a Jurema de Macapá ligou para cá, fez a pergunta dela. Ela quer saber se tem alguma cirurgia para tirar a cicatriz da cesárea. Jurema, infelizmente, quando a gente tem uma cicatriz, é para sempre. Então, o que a gente pode fazer é trocar essa cicatriz, que pode não estar muito interessante para você, por uma outra. Aí o cirurgião plástico ele vai tentar fazer o mais bonito possível, com cuidados no pós-operatório, mas uma vez que você tem uma cicatriz, é para sempre. Tá bom, Jurema? Tempo de cirurgia, doutor, desse total aí. Vamos imaginar que a pessoa vai perdeu muitos quilos, vai fazer essa cirurgia total. Quantas horas de cirurgia? Dá para falar mais ou menos? Depende de caso a caso? Depende de caso a caso. O total body lift realmente pode variar aí de 6 horas, às vezes 10 horas. Então, assim, por isso poucos pacientes se adequam. É uma cirurgia de grande porte. Quando a gente ultrapassa 4 horas de cirurgia, os riscos anestésicos, daquela chamada trombose venosa profunda aumentam. Então, a gente tem que ponderar o risco-benefício da cirurgia estética versus a saúde. Então, como a gente tem que ter um tempo cirúrgico um pouco menor, tem que fazer com 2 equipes cirúrgicas, às vezes simultaneamente, né?